Dando continuidade à nossa aula, eu gostaria de lembrar você sobre o tema que abordamos na nossa última aula, onde mencionamos das emoções que uma pessoa que está num tratamento físico, ela acaba desenvolvendo e às vezes sendo afetada. Mas a figura do visitador que vai trabalhar com essa pessoa que está lutando contra enfermidades físicas e também desenvolve as doenças da alma, a postura do visitador deve ser muito bem observada em como procederá diante dessas pessoas que estão atravessando talvez os momentos mais difíceis da sua vida ou da vida de um ente querido. O visitador, o capelão ou a capelã, ele precisa prestar atenção em pelo menos 4 detalhes importantíssimos. Primeiro, ele precisa evitar de ser uma pessoa imponente. Imponente é aquela pessoa que quer se destacar diante de uma situação crítica ou caótica do quadro de um paciente que encontra-se há poucos ou há vários dias de internação ou de tratamento da sua saúde. O visitador deve viabilizar a esta pessoa o acesso às informações que o paciente deseja ter. As curiosidades acerca de Deus, do plano de Deus, do poder de que ele seja curado miraculosamente, devem ser declinadas a esse paciente. As perguntas feitas pelo paciente devem ser respondidas à luz da palavra de Deus, num tom suave, educado e gentil. Afinal de contas, estamos tratando de pessoas que estão adoecidas fisicamente e, como eu já disse, afetadas nas suas emoções. Alguns se encontram no estado da revolta. Lembra que eu disse para você? Negação, revolta, depressão, daí ele quer trocar e a aceitação. Então, essas fases devem ser respeitadas na vida dos pacientes que nós estamos assistindo. Devemos prestar o atendimento espiritual quantas vezes eles quiserem. Não podemos nós limitarmos a ação de Deus na vida deles pelo nosso ponto de vista, mas antes devemos trazer a eles a palavra de esperança e possibilidade da cura e da conquista da sua saúde. Evite ser imponente, evite ser uma pessoa inatingível ou inacessível. Você não pode se portar ali como uma autoridade religiosa ou eclesiástica ou representante da sua denominação. Você está ali como um assistente espiritual. Note o comportamento dos profissionais da saúde. Observe o trato, a gentileza, a educação das pessoas que lidam com pessoas nos hospitais. As palavras amáveis, as palavras que expressam a empatia, fazem muito bem à vida dos que estão sendo visitados pelos capelãs ou visitadores voluntários. Você deve ter observado que eu uso muito a palavra dos visitadores voluntários. Logo à frente, nós teremos uma aula sobre a lei do voluntariado e você vai entender o porquê de sermos visitadores voluntários. Segunda coisa, evite ser autossuficiente. O visitador, mesmo que tenha muito mais conhecimento, que tenha sido privilegiado num grau de cultura, aprendizado, de interação com pessoas de outras classes sociais, não podemos deixar isso afetar a nossa visita. Muitas pessoas são autossuficientes, ou seja, eles mesmos são suficientes para si próprio, no seu conceito, na sua maneira de pensar e também na sua maneira de agir. Lembre-se, ninguém sabe tudo de forma que não precisa aprender com alguém. E ninguém também aprendeu tudo de maneira que não tenha algo para aprender e até ensinar para o próximo. Muitas vezes nós estaremos em pé, saudáveis, em nome do Senhor,
mas vamos aprender com o paciente. Muitos pacientes, mesmo no momento crítico, eles estão com muita segurança espiritual, intimidade com Deus. Lembre, um hospital é uma casa de saúde que trata de várias doenças e enfermidades e que os seus pacientes pertencem a muitas denominações e tem muitas religiões. Talvez o paciente que você visite não é cristão, mas ele é tão convicto na religião que ele pratica que ele em si está seguro no que crê. Não cabe a nós forçarmos a fé, não cabe a nós confrontar esta pessoa no momento que ele precisa de tratamento físico para o seu corpo, porque muitas vezes o capelão que detém a palavra da verdade, que é um representante de Deus, e se depara com alguém que não crê em Jesus. Mas essa pessoa não crê em Jesus, e você crê, mas ele recebe a sua visita, ele é educado, ele quer ter um diálogo com você. E ele, muitas vezes, demonstra muito mais preparo, equilíbrio emocional e conhecimento na sua própria religião do que muitos visitadores que não conhecem, por exemplo, faça um teste, o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Você sabia que muita gente não sabe o nome dos 12 apóstolos de Jesus? Você sabia que muitos visitadores não sabem quantos livros tem a Bíblia? Você sabia que muitos nunca pararam para prestar atenção e ver quantos capítulos existe no livro sagrado? Quem foram os escritores? Quem mais escreveu? Muitas pessoas esquecem ou não conhecem doutrinas que são essenciais para o exercício desse trabalho. E o visitado domina a sua própria religião. Então, se houver o confronto, você pode estar despreparado, além do que é estritamente proibido a discussão de religiosidade no ambiente hospitalar. Vou te explicar por quê. O paciente entrou à noite no hospital, porque na sua casa ele teve uma arritmia. O seu coração disparou. E depois que teve a arritmia, ele também tem disritmia. Além de acelerado, ele acelera descompassadamente. Esse paciente está queimando o potássio do seu corpo, porque o coração está acelerado. Esse paciente está tendo dificuldades com o seu coração, que recebe e manda, através dos dois lados, o sangue para o pulmão ou para as partes de todo o corpo, inclusive as periféricas, ponta do dedo, cabeça, pés, enfim. O seu coração está acelerado e batendo descompassadamente. E nós sabemos que quando a pessoa fica abalada emocionalmente, o que acontece? Acelera o coração. E aí você vai defender o seu ponto de vista teológico em relação ao comportamento. Porque quando você chegou e falou, eu vim aqui em nome de Jesus, ele disse que ele não acredita em Jesus. Ele acredita no menino da tábua. Ele acredita no vó Rosa. Ele acredita em Gandhi. Ele acredita no Deus Brahma. Porque você acha que vai encontrar só cristão nos hospitais? Os hospitais você encontrará ateus, espíritas, umbandistas, evangélicos desviados, você encontra fanáticos, você encontra espiritualistas, você encontra kardecistas, você encontra pessoas gnósticos, você encontra pessoas de todas as religiões. Lembra lá da primeira aula? É inviolável a liberdade de crença. É inviolável e você precisa respeitar os termos da lei. O Brasil é um estado laico, todos podem crer no que quiser, embora é laico, não é laicista. A maioria é de cristãos, mas existe uma grande parte de pessoas, de pacientes, que professam outras ou nenhuma fé. E se você quer provar que Deus enviou Jesus ao mundo, que Jesus veio, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou, foi ao céu, enviou o Espírito Santo e breve voltará, numa visita de 5 a 10 minutos, com uma pessoa que não creu na vida toda, não crê em Jesus,
e você começar a discutir com ele, com o coração acelerado, com batimentos sem a normalidade dos ritmos, mesmo estando acelerado, vai provocar nele um mal-estar que pode ser súbito, ocasionando nele o óbito, parada cardiorrespiratória. E aí o visitador vai dizer assim, eu fui a última esperança. Deus deu oportunidade, mas ele não aceitou. Você não foi a esperança, você foi a causa-morte. Você quis confrontar com alguém que não cria no que você crê. Alguém que não estava na igreja que você pertence. Alguém que não veio perguntar acerca de Deus para você. Você foi lá. Ele gentilmente, doente e em tratamento, o médico passou a noite toda administrando sobre ele a almedarona, que é uma droga que estabiliza, ou ele tomando o ritmonormo, que é também um remédio que normaliza o ritmo do coração. Dentre outros medicamentos que existem, o médico lutou a noite toda. Quando estava estabilizando, você chegou. E você chegou tão autossuficiente que não foi capaz de lembrar das aulas que eu dei atrás, que você precisa ouvir, escutar e evitar o confronto de ideias, inclusive de ponto de vista religioso, muito menos ainda teológico. No hospital não é um lugar de discipulado, o hospital não é um lugar de proselitismo. No hospital, em 5, 10 minutos, você não chega, canta um hino, prega, tira oferta, faz apelo, e o pecador se rende, faz profissão de fé, discipulado e batismo e toma a primeira ceia. A visita hospitalar deve ser uma visita agradável, que deseje o paciente de te receber novamente. Terceiro, evite demonstrar que você é super-homem, inatingível, que a doença só pega nos outros. Para que o comentário? Eu, graças a Deus, não sei o que é ter uma dor de cabeça. Eu nunca fiquei internado. Eu não tomo nenhum tipo de remédio. A minha saúde é de ferro. Olha, meu querido irmão, parabéns. E tem muita gente assim. Mas você poderia trabalhar também lá em Hollywood, no Quarteto Fantástico, porque você está demonstrando para um paciente que você quase não é um humano. Você é um super-homem. E tudo que ele não precisa é se comparar com alguém que está numa condição favorável melhor do que ele. Porque ele está tomando agulhada, está tomando remédio, ele está indo para dentro de máquina, ele entra em câmera hiperbárica para combater as infecções, ele faz tomografia com contraste, injeta um contraste dentro da sua veia, ele sofre exame de colonoscopia, ele sofre endoscopia, ele vai fazer exame para ver como é que está a sua carótida, ele passa por ecodoppler, ecografia, ele faz tantos tratamentos, colhem tantos tipos de sangue, ele precisa de fazer exame de urina, exame de fezes, exame de escarro, ele passa por tanta coisa, ele está tão abatido, tão humilhado, ele está tão fragilizado, tudo que ele não precisa é um visitador que se glorie, porque não toma um melhoral. Vamos lembrar um pouquinho lá atrás para os alunos mais antigos, uma cibalena, né? Lembra desses remédios? Ele não passa um mertiolate, ele é totalmente o super-homem. Não, lembre da minha aula passada, é necessário descer à altura do leito que o paciente se encontra, somente demonstrando a ele que você se preocupa e pelo menos tenta entender o que ele está passando, é que você conseguirá assisti-lo espiritualmente. E quarto, por fim, terminando essa aula, você deve evitar demonstrar que você é inabalável. Pessoas que querem demonstrar tanto seu equilíbrio emocional. E é normal. Uma vez eu conheci um dos visitadores, meus alunos, que dizia assim, pastor, eu tenho chamada para visitar o hospital, mas se eu for visitar e ver alguém sofrendo, eu vou chorar,
eu não aguento. Então eu não posso visitar. E eu disse para ele o seguinte: que bom se alguém estiver chorando e você chorar sinceramente ao lado dele. Essa recomendação é do próprio Jesus. Aliás, você lembra antes da ressurreição de Lázaro? Você lembra disso? Jesus demorou 4 dias, Lázaro tinha morrido, tinha sido sepultado, já cheirava mal, e o 4º dia que os judeus ainda crê que a alma ainda está no corpo, já era realidade. Ou seja, Lázaro realmente estava morto, não somente pela vista física, mas pela crença dos judeus. E Jesus chegou e foi claro: eu irei despertá-lo do sono. E Jesus foi com o propósito de ressuscitar. Mas lembra que quando ele estava chegando, 2 irmãs de Lázaro, uma veio ao encontro, a outra ficou em casa. E quando essa que veio ao encontro, ela indagou, interpelou o mestre e lhe disse: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus então disse: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Note que Jesus foi para ressuscitar Lázaro, sim ou não? E ressuscitou, sim ou não? Claro que sim. Mas antes de ressuscitar, Jesus normalizou as emoções de Marta. Mas além de Marta, Jesus tinha Maria. Jesus deixou que Marta verbalizasse a sua indignação. Se tu estivesses aqui, em outras palavras, o Senhor tem culpa na morte dele. Por que o Senhor não veio? Se o Senhor viesse, ele não tinha morrido. E Jesus deixou que ela falasse. Mas Jesus também foi na casa de Maria, porque pessoas enlutadas reagem diferente. Lembra que eu falei do luto em aulas passadas? Precisamos respeitar o luto das pessoas? Marta precisava ir ao encontro, precisava verbalizar o seu sentimento. Maria ficou em casa. Pessoas enlutadas, algumas ficam em casa, se fecham, se trancam, ficam sozinhas com ela mesmas, tentando administrar os sentimentos pela perca que teve. Elas estão trabalhando a perca, cada um trabalha diferente. Lembra que eu disse? Um sorri, outro chora, outro desmaia, outro toma a frente, faz o velório, compra o caixão, compra o terreno, o cemitério, compra a coroa, veste o defunto, faz a barba, realiza o cerimonial fúnebre, canta os hinos e dá a palavra final ainda. Depois que todo mundo vai embora, daí ela chora, ela desmaia, ela descabela, porque cada um vive o luto do seu modo, cada um recebeu a sua personalidade do próprio Deus. Um é fleumático, outro é melancólico, o outro é sanguíneo. E tem um outro agora que me fugiu aqui, esqueci. Até seus companheiros, colérico, muito obrigado, Genilson. O que seria de mim sem você e dos alunos da Academia de Pregadores, agora aqui nesse momento, sem essa informação? Então veja, cada um tem o seu comportamento. Jesus estabiliza Marta, deixando ela verbalizar. Jesus vai na casa de Maria para mostrar que entende a dor que ela está passando. E por fim, Jesus vai até o sepulcro. Uma cova coletiva, onde as pessoas menos favorecidas eram sepultadas, e já fazia 4 dias e era fechada com uma pedra. E antes de ressuscitar, Jesus olhou e disse: onde o puseram? Levaram até o sepulcro. Jesus olhou o sepulcro e pediu que removesse a pedra. E quando Jesus viu aquilo, antes a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. Mas ele não ia ressuscitar? Irmão, sim, e ressuscitou. Mas Jesus mostrou a empatia, a compaixão, o amor. Jesus demonstrou de forma plena a sua humanidade, a sua cristologia, a figura de Jesus homem. Ele demonstrou que não era híbrido. Tem muita gente que não é Jesus e quer ser melhor do que Jesus. Nós não somos inabaláveis.
Jesus chorou, olhou para cima, deu graças e deu a ordem: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu. Mas antes, Jesus chorou. Se você sentir vontade de chorar, chore, mas chore comedidamente, né? Chore de forma que você não deixe o paciente desesperado, que tem gente que dá uma crise de choro, e eu já vi isso. E aí, em vez de ele consolar o paciente, é o paciente que levanta da cama: calma, irmão, calma, irmão, calma, eu vou ficar bem, calma, irmão, eu vou vencer essa, calma, irmão, a palavra de Deus diz isso. Então tenha controle das suas emoções, não seja inabalável, mas lembre-se, você é humano, você ama, você lamenta, você se comove, você se expressa, se comunica, você precisa amar e ser amado, você precisa ouvir e precisa também dizer, você precisa muitas vezes abraçar e ser abraçado, você precisa lembrar que está visitando um ser humano, e eu já falei na aula passada, a vida é a coisa mais preciosa do universo, criado por Deus, a coroa da criação. Então, ame essas vidas e deixe que essas vidas ame você também. Seja um visitador, um capelão ou uma capelã amável e amado pelas pessoas que você visita, para que quando eles saírem do hospital, eles digam assim: eu conheci esse pastor aí no hospital, ele me ajudou tanto, ele me abençoou, ele chorou comigo, e hoje eu vou convidar ele para a festa do meu aniversário, porque ele vai sorrir comigo. Você é um super-homem, você tem emoções, você tem dois lados do cérebro que Deus criou, onde estão as emoções e onde está a razão. E para encerrar, se as emoções te traírem e você vê que vai perder o controle das suas emoções, use a técnica que a sua vovó ensinou, conta até 10. Mas isso funciona, pastor? Sim, porque quando você se entrega às emoções podem dominar você, mas aí você invoca a razão e começa literalmente o que eu estou dizendo, 1, 2, 3, 4, ou seja, você transfere as emoções que estão dominando, você puxa o domínio para a razão. Então, emoções e razão, razão e emoções. Você não pode ser inabalável, você é movido por razão e emoções, sentimentos e razão, equilíbrio. Amém? Eu acredito que essa tenha sido uma aula muito proveitosa para que você também lembre-se que você precisa conhecer a si mesmo. Não é assim que se eu não me engano, foi Sócrates que disse: homem, conhece-te a ti mesmo. Não tenho certeza disso, mas me parece que foi ele, um filósofo. Homem, conhece-te a ti mesmo. Então veja, lembre que você não é inatingível. Por quê? Porque você precisa lembrar também que você não é médico, você é um capelão, você é um assistente espiritual, você é uma pessoa que está ali em nome de Deus para viabilizar a essas pessoas o acesso à palavra de Deus e à oração da fé.